A crise da dívida global já começou, mas ela funciona talvez de uma forma que você não imagina, né? O que eu quero falar aqui é não somente sobre a dívida americana, que acabou de aumentar em 473 bilhões de dólares somente nas últimas 3 semanas, alcançando um recorde de 35,8 trilhões de dólares, né? Fazendo com que os Estados Unidos paguem um total de 1,16 trilhões de juros sobre essa dívida, mas como também isso é um fenômeno global. Então muitas vezes a gente foca somente nos Estados Unidos, mas o mundo inteiro tem exatamente o mesmo problema. E o Jeff Snyder fez uma análise que é bastante contrária ao que se pensa normalmente. Você tem uma visão comum de que os déficits públicos eles levam automaticamente à inflação, mas essa ideia simplifica demais a realidade econômica. Então, vamos lá, vamos explicar um pouquinho o que o Jeff Snyder falou aqui nesse último capítulo que ele fez no podcast dele. Então, segundo ele, os déficits públicos eles são usados pelos governos como uma reação aos problemas econômicos. Então, quando você tem uma crise ou uma recessão, é aí que, historicamente, quando você analisa os dados, você vê que isso é sempre algo reativo para tentar reestimular. Então, a intenção dos governos ao aumentar esses gastos é, de fato, evitar uma recessão mais profunda e tentar estimular a economia. A gente vem vendo isso em praticamente todos os lugares, né? Estados Unidos, Europa e agora também na China. Só que, em vez de estimular a economia real, esses gastos públicos excessivos, eles acabam reforçando a dependência de medidas governamentais. Então você vê a dinâmica mudando completamente. A gente está cada vez mais atento em relação ao que o governo vai fazer, quais são os próximos estímulos, quais são os próximos discursos de um banco central, para aí sim poder decidir o que vai ser feito com o capital. E essa dependência não para de aumentar, e isso dá cada vez mais poder e também capital para o próprio governo, né, que vai captando isso por bonds, né, praticamente, por títulos da dívida pública. Só que, historicamente, essa dinâmica pode ser observada no Japão, onde políticas de estímulo falharam em gerar crescimento robusto e resultaram em décadas de estagnação, que é muito conhecido no Japão. Desde os anos 90, a dívida pública do Japão cresceu significativamente. Porém, a grande confusão aqui é que a gente sempre acha que o gasto público, o déficit público, gera a inflação. E segundo o Jeff Snyder, ele tem uma visão totalmente contrária do mercado. Ele mostra que, pelo menos baseado nas evidências, a economia permaneceu fraca do Japão e a inflação ficou baixa. Eles vêm lutando contra a deflação. Então, se você tivesse de fato um gasto público que fosse naturalmente inflacionário, isso teria criado uma hiperinflação no Japão, e não foi isso que aconteceu. E ele mostra também que na China também teve um caminho bastante semelhante, porque a China aumentou a sua dívida para tentar impulsionar a economia, especialmente após 2018. Mas mesmo com todos esses estímulos, a economia chinesa não experimentou uma inflação generalizada, mas sim problemas de crescimento em deflação em setores importantes, que é o que a gente vê se refletindo hoje, principalmente no real estate, certo? No mercado imobiliário. Então são dois exemplos que mostram que déficits elevados não criam a tão temida inflação, mas elas perpetuam fraqueza econômica. E a grande confusão que se cria é que você pode até falar assim, não, mas espera aí, a gente está vendo a inflação, os preços estão subindo. Com certeza sim, só que segundo o Jeff Snyder, isso vem ainda do ciclo que foi criado artificialmente pela própria pandemia. A gente ainda está consertando o supply shock desde esses últimos 4 anos e muitos dos índices que foram demonstrados por preços, né, as pessoas estavam pagando mais caro pelos mesmos produtos ou por menos produtos do que antes. Só que agora que você percebe a realidade acontecendo e que essa demanda praticamente não existe, você vê uma onda deflacionária cada vez maior se refletindo na economia real. E ele vê isso acontecendo com cada vez mais vigor, né? criando cada vez mais problemas e exigindo que se tenha cada vez mais estímulos. Então o problema central é que os gastos públicos contínuos, eles deslocam o foco da economia real, que é o que eu sempre falo nesse podcast,
para o setor público. Então, empresas e bancos, ao invés de investir na economia produtiva, com máquinas, empregos, serviços, eles continuam buscando segurança e liquidez, comprando títulos da dívida pública. É claro que nesse exato momento que eu estou gravando o podcast, você está tendo um efeito contrário nos bonds, e ele até explicou que isso é uma coisa normal quando você tem o primeiro corte de juros, quando você avalia os outros ciclos de cortes, você tem uma subida e depois volta e você tem uma queda. Agora, vamos ver se isso de fato vai acontecer. Porque justamente esses títulos são usados como colateral. Eu falo sobre Ripple o tempo todo nesse mercado, né? nesse podcast, refletindo uma busca crescente por segurança financeira em vez de crescimento econômico. Só que quando você faz isso, você retroalimenta o sistema, porque o governo acaba tendo uma carta verde, uma carta branca, né, para poder comprar cada vez mais, gastar cada vez mais. Então isso acaba sendo totalmente contraintuitivo de tudo que a gente aprende numa faculdade de economia, etc. Então eu queria passar essa visão para que você, né, possa acompanhar de perto se isso realmente vai acontecendo dessa forma também nesse ciclo. Então, a demanda por esses ativos seguros, eles vão no longo prazo, né, claro que sempre com variações, ele vai mantendo juros baixos, porque quanto mais você compra os títulos, mais o juro desses títulos cai. Hoje você viu, tanto nos Estados Unidos, com a inversão da curva, e você vê isso na China, né, de forma astronômica, como veio acontecendo nos juros chineses despencando, porque os bancos não param de comprar esses bonds. Ou seja, você dá cada vez mais dinheiro para o governo poder gastar cada vez mais. E aí, quanto mais ele gasta, porque ele precisa corrigir a economia, porque a economia está menos aquecida, justamente porque você dá o dinheiro para o próprio governo, percebe? Então, isso cria um ciclo que se autoalimenta. Então, a fraqueza econômica gera mais gastos públicos e os gastos públicos não resolvem a fraqueza, porque eles acabam estimulando justamente mais pessoas comprarem mais títulos públicos. Então, o gasto público em relação ao PIB, não somente dos Estados Unidos, mas como a Europa, como o próprio Brasil e como a própria a China e principalmente o Japão, né, que é uma líder nisso, vão aumentando cada vez mais. Só que em vez de criar uma inflação, como muitos esperam, essa dinâmica, segundo o Jeff Snyder, resulta em um ambiente deflacionário. Isso quebra totalmente a linha de raciocínio que você tem normalmente. Então, a deflação, então, novamente, ela vem decorrendo da constante busca pelo capital, deslocando do ramo privado e indo para ativos públicos. Então, o governo vem captando cada vez mais esses recursos para poder utilizar nos seus gastos, mas principalmente em juros, né, mantendo a máquina pública, etc. Muitos vão contra-argumentar que, não, mas na China, pelo menos, os gastos são para a população, a infraestrutura, nos Estados Unidos é para guerra, etc. Só que isso não vem ao caso. Aqui o objetivo é só falar dessa dinâmica cada vez mais retroalimentada, né? E mesmo que você tenha destinos diferentes, ele não necessariamente cria um efeito inflacionário em todos, né? Caso contrário, você já teria feito isso no passado também, segundo a análise do Jeff Snyder. Então, esses déficits, quando você vai parar para pensar e você fica cada vez mais preocupado, não, eles vão acabar explodindo, isso vai acabar sendo tendo um colapso, né? Até concordo, né? Inclusive quando eu conversei com o Brent Johnson, ele falou exatamente isso. Eu concordo que isso seja insustentável, só que da forma que o sistema monetário é feito hoje, ele, principalmente na parte americana, né, que todo mundo olha somente para os Estados Unidos, você observando cada país de forma isolada, você vai chegar à conclusão de que isso é insustentável em um determinado país, vai quebrar. Mas quando você vê o contexto global de um sistema que, querendo ou não, ainda é totalmente sincronizado, todos os países precisam, né, de dívidas de outros países, principalmente dos Estados Unidos, para obter crédito e ter as suas reservas em dólar, e empresas e bancos também, né, bancos e não bancos, fazem isso para poder se manter vivos e obter crédito, você vai criando um wallet share, né, que vai tirando aos poucos. Então, o exemplo que eu sempre dou de restaurantes, de empresas, de fábricas, de maquinários, você vai sugando esse capital. Então, empresas na economia real,
vêm tentando empréstimos, não conseguem, e aí a única forma de você se proteger, inclusive uma própria empresa, para fazer sua própria poupança, é comprando títulos da dívida pública, porque no momento que eles precisarem de crédito ou no momento que eles precisarem de capital, você pode liquidar isso a qualquer momento, é aceito em qualquer lugar, principalmente os bonds americanos, percebe? Então isso cria um sistema bastante perverso, não importa se que a gente goste ou não, é assim que funciona. E cada vez mais o resultado final é uma economia estagnada, com pouca inovação, crescimento baixo e alta dependência do gasto público, inclusive com cada vez mais empresas fazendo negócios com o próprio governo, ou o próprio governo criando cada vez mais cargos públicos ao mesmo tempo. Você vê essa tendência inclusive nos Estados Unidos. A quantidade de servidores públicos aumenta cada vez mais, aumentando cada vez mais a folha. É uma coisa que a gente já conhece inclusive no Brasil, né? Então, em resumo, esses déficits públicos não são inflacionários por si só. Eles refletem uma tentativa falha de estimular a economia, criando um ciclo vicioso de dependência e cada vez mais fraqueza econômica.